Cuidado com quem você tem uma conversa prolongada. Eva teve uma conversa prolongada demais com o diabo. Tem gente no seu trabalho que você não pode ter uma conversa prolongada. Tem gente na tua rua que você não pode ter uma conversa prolongada. Tem gente nas tuas redes sociais que você não deve ter uma conversa prolongada. Tem gente da tua própria família, da tua parentela. É sangue do teu sangue, porque o diabo gosta de conversar. Vamos pregar hoje sobre Jesus no jardim do Éden. Jesus não esteve somente no jardim do Getsêmani, ele esteve também no jardim do Éden. Se você quer entender o fim, entenda o começo. Deus escondeu o fim no começo. Se você quer saber como tudo vai terminar, não comece pelo Apocalipse, comece pelo livro de Gênesis. Jesus estava no jardim do Éden, pois a Bíblia fala, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer dizer, Jesus foi o primeiro de toda a criação, pois nele quem? Diga, em Jesus foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é antes, nele tudo subsiste. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher. Nós aprendemos aqui no início que nem toda pergunta que fizer para você, você tem que responder. O problema de Eva e de Adão começou porque Eva quis responder a uma pergunta, um questionamento. Você pode criar muitos problemas na tua vida respondendo perguntas, questionamentos de pessoas sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida espiritual. Pessoas que são enviadas pelo diabo para te fazer perguntas e questionamentos para você ficar respondendo. Às vezes tudo começa quando você responde. Se Eva tivesse virado as costas, ignorado a serpente falante, porque para o diabo entrar no mundo físico ele tinha que usar um corpo. Como só tinha 2 seres humanos, ele entrou na serpente. E uma pergunta foi feita. Veja que o primeiro ataque do diabo não foi uma guerra, não foi inveja, não foi intriga, não foi fofoca, não foi levante, não foi deserto, não foi prova. Primeiro ataque do diabo foi com uma o quê? Conversa. Foi com uma conversa. O pecado entrou na história da humanidade através de uma conversa. Olha que coisa interessante. Não precisou de uma guerra, não precisou de uma intriga, não precisou de inveja, não precisou de levante, não precisou de prova, não precisou de deserto, não precisou de vale. Tudo começou com uma conversa. Com uma conversa. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você tem uma conversa prolongada. Eva teve uma conversa prolongada demais com a serpente. Eva teve uma conversa prolongada demais com o diabo. Você tem que ter discernimento espiritual na tua vida, que você tem que entender que tem pessoas na nossa vida que o inimigo usa bastante. Tem gente no seu trabalho que você não pode ter uma conversa prolongada. Tem gente na tua rua que você não pode ter uma conversa prolongada. Tem gente nas tuas redes sociais que você não deve ter uma conversa prolongada. Tem gente da tua própria família, da tua parentela. É sangue do teu sangue. Tem gente que é assim: Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É aniversário da pessoa, parabéns, Deus te abençoe. No trabalho tem gente que tem que ser só assim: bom dia, como é que você está? Estou ótima. Como é que você está? Estou ótimo. Você soube de tal coisa? Não soube. Você tem que trabalhar, porque o diabo gosta de conversar. O diabo gosta de conversar. O diabo não apareceu para Eva com uma espada, nem com uma flecha, nem com uma seta. Ele apareceu com um diálogo, uma conversa. E a conversa bem sucinta, boas palavras. O diabo não se levanta contra a palavra, não diz que a palavra é mentirosa. Ele apenas faz um questionamento. Foi assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. Em outras palavras, você poderia me repetir?
Você poderia me repetir? Você sabe quando já aconteceu com você, de você saber de uma coisa e você perguntar para a pessoa aquilo que você já sabe, e a pessoa conta, e como você conhece a história melhor, você traz um outro ponto sobre aquilo. Olha, faltou isso aqui, não é bem assim, você não viu direito. O diabo sabia tudo que Deus tinha dito, e ele fala para Eva: vem cá, é assim mesmo, foi assim, você ouviu direito, eu também não sei se eu ouvi. Vocês não podem comer de todas as árvores, não comereis de todas as árvores do jardim. Foi isso mesmo. Você já parou para se perguntar por que a serpente não foi falar com Adão? Adão não era o cabeça, ele não era o primeiro. Não é melhor você derrubar o primeiro do que derrubar o segundo? Por que a serpente não foi conversar com Adão? A serpente não vai conversar com Adão porque Adão recebeu do próprio Deus. Adão recebeu do próprio Deus. Adão ouviu da boca do próprio Deus. A Bíblia fala que todo final de tarde Deus andava com Adão no jardim. Então Adão ouviu do próprio. Olha, tem uma coisa, você pode fazer qualquer coisa aqui dentro, tem uma coisa que você não é permitido. A árvore que está no meio do jardim você não pode comer. O dia que você comer você vai morrer. O dia que você comer você vai morrer. Não foi um anjo que disse para Adão, não foi um serafim que disse para Adão, não foi um querubim, foi o próprio Deus. Então, Adão ouve de quem? O único mandamento que tinha. Quando Eva é criada da costela de Adão, Adão pega e fala para Eva qual era o mandamento. Olha, existe uma regra aqui nesse lugar. Nós podemos fazer todas as coisas, tudo é nosso, mas tem algo aqui que pertence a Deus. A gente não pode comer, porque o dia que a gente comer, a gente vai... Então o diabo não vai atacar aquele que ouviu da boca do próprio quê? Ele vai atacar aquela que ouviu da boca daquele que ouviu da boca de Deus. Então, olha aqui para mim, presta atenção você que está me assistindo. Se a tua comunhão com Deus, se a tua intimidade com Deus se resume o que a tua igreja te ensina, você está em perigo. Se a tua intimidade com Deus, se a tua comunhão com Deus está resumida aquilo que o teu pastor, a tua pastora, bispo, arcebispo, apóstolo, padre te ensina, você é aquela pessoa que tem zero intimidade com Deus, zero intimidade. Você é uma pessoa que se alimenta do que os outros receberam. Você é uma Eva. Eva não recebeu de Deus, Eva recebeu do marido. Então o diabo sabia que era mais fácil manipular. Tem gente que está ouvindo essa palavra aqui, quando a gente começa a pregar, principalmente na rede social, as pessoas começam: eu não concordo com isso, não é bem assim, isso aí não é pecado, isso aí não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque a internet tem um monte de teólogo de nada. Mas por que há tanto questionamento na pregação? Porque sou eu pregando, é um homem pregando, é uma mulher pregando. Por mais ungido que seja, por mais que haja uma revelação, sempre há uma fragilidade para entregar algo para você. Uma coisa é eu te convencer de algo através da palavra, outra coisa é Deus te convencer de algo através da palavra. Uma coisa é eu te convencer de algo através do Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo vir sobre você. Você está orando, você está meditando na palavra de Deus, você está em intimidade, você está jejuando, você está buscando. Você vem na igreja porque você vem congregar, você vem se fortalecer com seus irmãos, você vem receber uma direção de Deus. Mas se a igreja fechar, você não vai morrer de fome, porque você sabe onde você busca pão. Então, se a sua vida de comunhão com Deus se resume somente o que a tua igreja ensina, o que o teu pastor ensina, o que a tua pastora ensina, você tem zero intimidade, você corre muito risco de cair, como Eva. Porque sempre você vai ouvir uma palavra e você vai falar: mas será que é? O diabo sempre vai dizer assim: olha, não é bem assim, não é dessa maneira, não é dessa forma, a igreja não está certa em tudo, o pastor também. O diabo começa a pegar algumas verdades e misturar com mentira, ele é mestre nisso. Não é dessa maneira que o pastor falou, mas quando Deus fala não tem questionamento. Você compreende? Sim ou não? O diabo sempre vai trazer algo para você levar em dúvida a sua vida com quem? Com Deus. Foi o primeiro ataque do diabo. Não foi falado: vem cá, como é que tá tu e Eva? Como é que tá tu e... Vocês estão bem? Vocês pensam em ter filhos? Vocês querem morar aqui no jardim para sempre? Já pensaram em construir uma casa? Não, o primeiro questionamento do diabo foi sobre o que Deus tinha o quê? Dito. Então aprenda isso: o diabo sempre vai se levantar para questionar a tua comunhão com Deus, a tua aliança com Deus, a tua vida com Deus. É assim que Deus disse,
Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não? Primeira mentira que o diabo contou. Qual foi a primeira mentira? Aqui nós vemos a primeira mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. Qual foi a primeira mentira que o diabo contou na história da humanidade? Você não vai morrer. Você não vai morrer. Ela disse: olha, não pode comer, não pode tocar. Se a gente fizer isso, a gente vai morrer. O diabo disse: não, você não vai morrer não. Olha aqui para mim. Essa mentira, você não vai morrer, é uma mentira tão boa que o diabo continua contando até hoje. Você já pensou? Olha aqui para mim. Tu imagina todo mundo morrendo, menos você. Você vê todo mundo morrendo. Se você tem pais idosos, você diz assim: ai meu Deus, o meu pai logo vai partir, minha mãe logo vai partir, olha como está velhinha. Você não imagina que você pode morrer antes do seu pai. Tem gente mais rica que você que tinha planos para hoje, mas morreu ontem. Você sabia disso? Tem gente mais jovem que você que tinha planos para hoje e morreu ontem. Tem gente que cuidava do corpo melhor que você. Sabe, gente bem natureba mesmo, não como isso, não como lactose, não como gordura trans, não como carne vermelha, não como carne branca. Gente que se alimenta só de luz. Pois é, muitas dessas pessoas morreram ontem. Você que tem um filho, uma filha rebelde, teimosa. Você que tem um filho que anda de moto por aí sem capacete, você fala: meu filho, não sai de casa sem capacete. Vê se ele te ouve, vê se ela te ouve. Por quê? Porque o diabo coloca na mente: olha, você não morre, morre todo mundo. Com você nunca vai acontecer nada de ruim. Pode fazer que tu não vai morrer. Você vê que foi a primeira mentira que o diabo contou: não morrereis. Uma mentira tão boa que ele conta até hoje. Pode continuar fumando que tu não vai morrer. Pode continuar bebendo todo dia que tu não vai morrer. Pode continuar fazendo isso de errado, tu nunca vai. Todo mundo, olha, está todo mundo sendo preso, menos você não, você. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eles já eram conhecedores do bem porque eles conheciam a Deus. Eles não conheciam era o mal. Vendo a mulher, olha como é que o pecado vai trabalhando. Ouvido, vendo, quer dizer, ouvido, olhos. Depois ela traz a fruta para a boca e o pecado está no coração. Então o pecado tem um caminho. O pecado tem um caminho. Qual é o caminho do pecado? Ouvidos, o que você ouve. Qual é o segundo estágio do pecado? O que você vê. Qual é o terceiro estágio do pecado? O que você traz para a sua boca, o que você fala, o que você come, do que você está se alimentando, do que você se alimenta espiritualmente, emocionalmente todo dia. Quarto, ele vai para o teu coração. Diga comigo: ouvidos, olhos, boca, coração. Se ela não tivesse ouvido, ela não tinha visto. Se ela não tinha visto, ela não tinha desejado. Se ela não tivesse desejado, ela não tinha comido. Se ela não tinha comido, ela não tinha caído. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável, está vendo? Ela começou a desejar uma coisa que ela não desejava, que ela não se importava. Para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando Deus encontrou Adão e Eva, eles não estavam mais nus, eles já estavam vestidos com folhas de figueira que eles cortaram, cozinharam e fizeram roupas para ele. Eles sempre estiveram nus por anos e anos e anos. Eles não tinham roupa, eles não precisavam de roupa, porque eles estavam revestidos da glória de Deus. A glória de Deus era uma coisa tão forte, tão poderosa no jardim do Éden, que vestia Adão e Eva, e eles não conseguiam ter percepção que eles estavam nus, não sentiam necessidade de se cobrir, porque eles já estavam cobertos da glória de quem? Quando eles perdem a glória de Deus, imediatamente eles se veem nus, e eles têm que se vestir. Só que eles vão se vestir de algo que não pode cobrir eles. Folha de figueira. Aquilo que você acabou de cortar já está morrendo. Aquilo que se você se veste com uma roupa de folhas, aquilo ali vai apodrecer no teu corpo.
Enquanto eles estavam revestidos da glória, eles não sentiam falta de se vestir. Enquanto você está revestido da glória, enquanto você está revestido da glória, enquanto você está revestido da unção, enquanto você está revestido do Espírito Santo, você não sente falta do que as pessoas desse mundo sentem falta. Se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa muito preocupada, se você é uma pessoa que fica vendo quem está casando, quem está viajando, quem está comprando, quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo, e você se sente ultrapassado, você se sente que as coisas não acontecem, e você é uma pessoa que você tem sempre que estar colocando algo no teu corpo, ou calmantes, ou drogas, ou bebida, ou cigarro, você está sempre se vestindo de algo, se vestindo de algo. Quanto mais você tenta colocar isso em você, mais vazio você fica, mais ansioso você fica, mais dependente você fica, mais debilitado você fica, porque você só vai se sentir completo quando você se vestir de novo da presença de Deus. Quando você se veste da presença e da glória, você tem paz. O que abate as pessoas não te abate, o que ataca as pessoas não te ataca, o que debilita as pessoas não te debilita, o que causa frenesi na multidão não te causa frenesi, o que vicia as pessoas não te vicia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão, onde estás? Deus ainda continua perguntando: aonde você está? Olha aqui para mim. Você vê como é que Deus não é humano. Se você descobre que a pessoa que mais você ama te traiu, você não vai perguntar para a pessoa onde você está. Você vai querer esganar a pessoa, esfolar a pessoa, matar a pessoa, fazer barraco com a pessoa, gritaria. Você vai querer expor a pessoa nas redes sociais. Você vai querer falar dessa pessoa na igreja para todo mundo. Mas mesmo Adão e Eva caídos em pecado, a primeira pergunta de Deus não é o que você fez. Onde estás? Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Mas ele não estava mais nu, ele estava vestido, só que ele estava vestido com aquilo que não servia. Perguntou-lhe Deus, primeira pergunta de Deus: onde estás? Segunda pergunta de Deus: quem te fez saber que estavas nu? Com quem vocês andaram conversando? Deus sabia que o pecado tinha entrado, porque os dois tinham conversado com quem não deveria o quê? Conversar. Deus sabe que todo pecado começa com uma conversa. Todo pecado começa com uma conversa. Quem te fez saber que estava nu? Olha aqui para mim, não é uma coisa interessante? Não é uma coisa interessante? Adão e Eva sempre estiveram nus, Deus sabia que eles andavam nus, e Deus nunca disse para eles que eles estavam o quê? A gente aprende aqui em Gênesis que Deus não te conta tudo. Deus não te conta tudo, Deus guarda algumas coisas, Deus não te revela coisas em determinados momentos da tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, as pessoas ficam atrás de revelações, de profecias, e elas querem saber tudo a respeito de Deus, tudo. Se elas tiveram um sonho, porque daquele sonho não sei o quê. Deus nunca vai te manter bem informado. Deus nunca vai te manter bem informado. Se você quer todas as informações, você está servindo Deus errado. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Ele mostrou para Abraão de onde ele deveria sair, mas ele não mostrou para Abraão para onde ele iria. Eu te mostrarei. Deus mostrou os sonhos para José, mas não mostrou, Deus não mostrou a cova, Deus não mostrou a mulher de Potifar dando em cima dele, Deus não mostrou os anos de prisão, de obscuridade, de injustiça. Deus mostrou? Agora aprenda uma coisa: se você quer se manter bem informado, procure Satanás. Satanás não é só o pai da mentira, ele é o pai de todas as informações. O diabo, ele sempre vai querer te manter bem informado de tudo. Ele vai levar você a criar um perfilzinho fake para ver o que é que o teu ex-marido está fazendo, tua ex-mulher, aquela pessoa que era tua amiga e hoje não é mais. Vai usar pessoas para te trazer informação de coisas que não fazem bem para você, coisas que te machucam, que te magoam. Por que as pessoas estão doentes? Olha aqui para mim. Por que nós vivemos hoje numa geração que não dorme bem,
Não tem coisa mais simples do que dormir. O seu cachorro dorme, o seu gato dorme, o seu passarinho dorme, mas tem gente que não consegue dormir nem a peso de remédio mais. Sabe o que é isso? Na maioria das vezes, excesso de informação. Sabe o que causa ansiedade de muita gente? Excesso de informação. Sabe o que causa confusão na mente de muita gente? Excesso de informação. Na era das informações, a grande bênção é você não ser tão bem informado assim. Todo momento tem gente querendo: o senhor soube? Não. O senhor viu? Não. O senhor sabia? Não. O senhor quer saber? Também não. Porque eu sei que é uma bênção você não saber de todas as coisas. Não quero saber de quem viajou, nem de quem comprou, não quero saber. Eu quero saber da minha vida com Deus, do meu casamento, da minha família, do meu ciclo íntimo de amigo. Porque a primeira coisa que o diabo fez foi que Adão e Eva descobrissem que eles estavam o quê? Nus. Algo que Deus nunca contou. E Deus perguntou: quem te falou isso? Eu nunca te falei isso, eu nunca te contei, eu nunca te disse. Quem te disse? O que você sabe? Foi Deus que disse ou foi Satanás que disse? Porque Deus disse: quem te contou? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse. Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E a serpente, porque o diabo te faz pecar, mas ele nunca fica contigo. O diabo ele é um vírus, como se fosse um vírus. Depois que ele destrói o hospedeiro, ele vai, o diabo não vai ficar preso com você, não vai ficar doente com você, não vai ficar deprimido com você, não vai ficar ansioso com você, não vai ficar com fissura com você. Sempre que você tiver com fissura de algo, não pense que o diabo está com você. Ele já saiu, faz o que? Tenta. Não pensa que os demônios estão lá na prisão com quem está preso, não. Eles já saíram, faz o quê? Adão, por que você comeu? Por que você pecou? Foi a mulher. Aí falou com Eva, por que você comeu? Foi a serpente. Cadê ela? E aqui nós vemos um grande sinal. Bispo, qual é o maior sinal que eu estou mal? Qual é o maior sinal que eu estou mal? Qual é o maior sinal que a minha comunhão com Deus foi rompida? Qual é o maior sinal que eu estou caído no pecado? Qual é o maior sinal que se eu morrer eu vou para o inferno? Não é você ter pecado, é você não assumir a sua culpa. Então quando o homem fala assim: olha, eu traí minha esposa, tá certo, eu errei, eu traí, mas eu traí ela porque ela era fria comigo. A desculpa da traição foi que a mulher estava fria. Então tá bom, a desculpa da traição é que a esposa está fria. Então se a esposa pegar uma doença e ficar debilitada, acontece, não poder ter relação sexual com ele, então assim como a desculpa era a frieza, a desculpa também vai ser a doença. A mesma coisa mulher: eu traí meu marido, mas eu traí porque ele era frio comigo, ele não me dava atenção. Aí um cara lá no trabalho começou a me dar atenção e eu estava muito carente, e foi por isso que eu caí. Isso é um sinal de que a comunhão, se um dia aquela pessoa teve alguma comunhão com Deus, aquilo ali foi cortado. Porque o primeiro sinal de uma pessoa que peca e ela é de Deus, ela se arrepende. Ela sabe que antes dela ter traído, ela ofendeu a Deus. Ela sabe que o pecado dela afronta a santidade de Deus. Ela assume a bronca dela. Ela diz: eu pequei, é minha culpa, minha tão grande culpa. A diferença de Davi para Saul foi essa. Davi, se você ler a história, a biografia dos dois, os crimes mais... Davi cometeu crimes piores do que Saul. Saul nunca adulterou, pelo menos a gente não sabe. Davi adulterou. Mas quando o profeta Natã confrontou ele, quando o profeta Natã falou para ele do pecado dele, segundo Samuel 12:13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Davi não disse assim: poxa, eu adulterei também, eu vou abrir a janela do meu quarto, tem uma mulher nua, tomando banho pelada, diante do meu quarto, aí, profeta, não tem homem que resista. Eu sou o homem segundo o coração de Deus, mas ainda tem um sangue aqui correndo, a gente é homem. Não, Davi não é chamado coração segundo a vontade de Deus porque ele nunca pecou. Primeiro, porque ele sempre se arrependia, e segundo, porque você nunca vê Davi cometendo o mesmo pecado 2 vezes. Isso é sinal de arrependimento. Arrependimento é quando você tem nojo, abandona e não volta mais. Uma pessoa estava falando comigo algo a respeito, e eu falei assim: olha, não, isso aí eu não faço não. Por que não? Porque eu só cometo um erro uma vez.
Eu faço de tudo para não cometer erros, mas quando eu cometo a burrice de não ouvir o Espírito Santo, e eu cometo o erro uma vez, eu não vou cometê-lo nunca, nunca, nunca mais. Pequei contra o Senhor. Antes de você ter feito algo contra alguém, você fez primeiro contra quem? Contra Deus. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e do teu pecado não morrerás. Essa era a diferença. A pessoa que é de Deus, ela assume a culpa dela. É que nem dois namorados que namoram, tem relação sexual antes do casamento, a moça engravida. Aí vem: meu Deus, o que eu faço agora? Eu pequei porque a menina engravidou. Quer dizer que se ela não tivesse engravidado, não teria problema, continuaria tendo sexo antes do casamento. O problema foi que quando estava pecando, ela engravidou. E agora como é que vai contar para os pais? O sujeito foi preso, roubando. E ele diz assim: ai meu Deus, olha, não, que eu fui pego roubando. Então o problema, a pessoa ainda não sentiu o pecado dela. Quer dizer, se ele continuasse roubando sem ser pego, ele estaria roubando até hoje. Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente. Ninguém assumiu a culpa. Deus queria que alguém assumisse. Agora deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus não é um Deus que é pego de surpresa. Tudo isso aqui Deus já sabia, desde antes dele dizer haja luz. Você tem que entender que Deus ele é eterno. Deus ele trabalha na linha da eternidade. Na linha da eternidade. Tem gente que nunca teve essa compreensão de Deus. Deus não existe, Deus ele é. Deus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Deus, olha aqui para mim, Deus opera na linha da eternidade. Você sabe que tem muita gente que tem anos de igreja, até pastores, que eles acreditam o seguinte: Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito. Foi o diabo lá e estragou os planos de quem? Se o diabo consegue estragar algum plano de Deus, ele não é soberano, ele não é eterno. Um Deus que é pego de surpresa não é o Deus eterno. O nosso Deus não é pego de surpresa. Tem gente que acha que a cruz foi o plano B de Deus, que Deus chamou Jesus e disse assim: Jesus, meu filho querido, tu é meu único filho, mas olha a besteira que Eva e Adão fez. Agora, olha só, o pecado entrou, não tem jeito, você vai ter que descer lá e morrer para consertar tudo. Então a cruz é um plano B. Não, a cruz não é um plano B. A cruz sempre foi o plano. Deus não tem plano B. Por isso que quando ele vai amaldiçoar a serpente, qual é a maldição da serpente? Porém inimizade entre ti e a mulher. Deus não está falando com a serpente, Deus está falando com o diabo. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Deus já sabia que Jesus ia vir ao mundo através de uma mulher chamada Maria. Então Deus está dizendo: olha, Satanás, haverá uma guerra, haverá uma inimizade entre você, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem era a semente da mulher? Quem é a semente da mulher? Quem foi aquele que foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo? Quem é? Jesus. Então nós temos aqui em Gênesis, Jesus, nós temos aqui em Gênesis o Calvário, nós temos aqui em Gênesis a cruz, nós temos aqui em Gênesis o que o diabo vai fazer com Jesus: lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar é a parte que toca o chão, o calcanhar é a parte que o corpo se apoia, mas não é um órgão vital. O calcanhar é a parte humana, vulnerável. Na cruz Jesus teve o calcanhar ferido, quer dizer, ele sofreu, ele sentiu dor, ele morreu, ele padeceu. Mas quando o diabo se abaixou, porque para alguém te ferir o calcanhar, ele tem que se abaixar. Se alguém vai te ferir o calcanhar, tem que o quê? Quando o diabo se abaixa para ferir Jesus, ele dá o quê? O que ele dá? Se uma pessoa se abaixa, o que é que fica como alvo dela, né? Se uma pessoa te abaixa para te machucar, o que é que fica como alvo dela para você? A cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a tua cabeça. Ele vai te despedaçar a cabeça. Então a cabeça da serpente, a cabeça do diabo foi despedaçado na cruz do Calvário. O diabo, olha aqui para mim, o diabo achava que a cruz era um propósito dele para matar Jesus. Mas a cruz não era um propósito do diabo, era um propósito de Deus. Por isso
que 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 ao 21 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestada no fim dos tempos. Aconteceu antes da fundação do mundo. Primeiro aconteceu na eternidade, para depois acontecer aqui no nosso plano físico. Porém manifestada no fim dos tempos, por amor de vós, por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Assim como nele quem? Diga, em Jesus, antes da fundação do mundo. Não é que Deus te conhecia no ventre da tua mãe, não. Ele te conhecia antes da fundação do mundo, porque eu e você sempre existimos no plano da eternidade. Então o nosso Deus nunca é pego de surpresa. Você nunca vai ver Deus roendo as unhas, você nunca vai ver Deus levantando 3 da manhã sem sono, você nunca vai ver Deus andando de lá e para cá. Por isso que se você é uma pessoa angustiada, amargurada, deprimida, você está enfrentando algo que você não sabe como vai ter resposta, direção, fale com quem? Porque toda a tua vida já passou diante dele, desde antes da fundação do mundo. Ele disse para Abraão: Abraão, a tua descendência vai ficar escrava no Egito 430 anos. Ele estava dizendo para Abraão que ia acontecer séculos depois. Mas depois de 430 anos eles vão sair com grande riqueza. Quando a mulher vai falar com Jesus, a mulher samaritana, Jesus dá um pequeno lapso, um pequeno relance da sua onisciência. Tá bom, vai lá buscar o teu marido. Ela disse: mas eu não tenho marido. E ele diz: eu sei, tu já tiveste 5, e esse que está na tua cama não é teu. E ela disse: mestre, de vez em quando nos evangelhos a gente vê a onisciência de Jesus. Eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Natanael, como é que o senhor me viu? No lugar que ninguém sabe que eu estava lá. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Tu te espantas só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira. Você ainda não viu nada ainda. Deus sempre soube o que ele ia fazer. O diabo nunca esteve na vantagem. Isso que você tem que entender, isso que não entra na cabeça das pessoas. O diabo nunca esteve com vantagem de nada. Nada. O diabo não é eterno. O diabo vai acabar no lago de fogo. Ele vai deixar de existir. Ele, o inferno, a morte, o pecado, tudo. E Deus permanecerá. É melhor você conhecer melhor o Deus que você serve, porque a cruz nunca foi o plano B. A cruz sempre foi o plano A. Antes da primeira estrela ser criada no universo, antes da primeira estrela ser criada no universo, na linha da eternidade, ele já tinha sido sacrificado. Glória a Deus. Por isso que quando ele veio a esse mundo, ele sabia como é que ele ia morrer, na cidade que ele ia morrer, no lugar que ele ia morrer, tudo. Tudo já tinha acontecido. Ele sabia que Judas ia trair. Por isso que não havia nenhuma falta de confiança em Jesus, nos planos do Pai.